Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Não podemos estar juntos hoje na nossa salinha, mas estamos aqui, né, por vídeo e vamos tentar continuar, né, com as nossas aulinhas, aprendendo a palavra. Domingo passado o tio Lúcio esteve com vocês, né, por vídeo, para ensinar sobre a vida de Davi, e hoje nós vamos continuar a contar mais uma historinha sobre a vida de Davi, né? A história dele e de Saul, né? Então nós vamos começar o domingo de hoje fazendo uma oração. Então eu vou pedir para vocês abaixarem a cabeça, cruzarem as mãozinhas para nós começarmos com uma oração, tá bom? Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela minha família, pela proteção, por iluminar nossos caminhos e por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Obrigada por estarmos aqui, mesmo não estando juntos na nossa salinha da igreja, mas em casa, juntos em pensamento, para aprender a Tua palavra. Que possamos aprender mais uma lição e que possamos depois praticar esses ensinamentos em nosso dia a dia. E que logo possamos estar juntos novamente em Tua casa, Senhor, louvando a Ti juntos. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, vamos começar hoje, nós vamos falar sobre uma historinha que continua a história do domingo passado, quando o Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, né? Que o Saul estava com muito ciúme do Davi, muita inveja de Davi, estava perseguindo, né? Ele queria muito matar o Davi porque ele estava com muita inveja de Davi. O nome dessa historinha de hoje é O Rei Escapou, né? Então, assim, a historinha fala do texto bíblico que nós vamos trabalhar hoje, é o 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 1. Aqui está toda a historinha na Bíblia, né? Então vocês peguem a Bíblia e abram lá no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 1, tá bom? Lá vai estar toda a nossa historinha de hoje. E o versículo do dia de hoje, né, para nós memorizarmos, seria esse, ó. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Esse está no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Depois que vocês souberem a historinha, vocês vão saber o porquê desse versículo, tá bom? Então eu vou dar uma breve explicação sobre a historinha de hoje e depois eu vou passar na sequência um filminho para vocês, para ficar mais legal de vocês entenderem a historinha de hoje, tá? Então, assim, o rei Saul escapou. Então vocês lembram até o domingo passado que o tio Lúcio explicou que o rei Saul estava com muita inveja de Davi e ele estava perseguindo o Davi porque ele queria matar Davi, porque ele estava com muita inveja de Davi, né? Então, assim, nisso Davi escapou, né? Estava fugindo de Saul. E quando ele estava escapando, né, tentando escapar do rei Saul, ele encontrou uma caverna. E ele se escondeu lá, ele e os soldados dele se esconderam nessa caverna, lá no fundo, era uma caverna bem grandona, então ele se escondeu lá no fundo da caverna. E o rei Saul, lá com 3.000 soldados, era muito soldado, e ele foi, né, tentando encontrar Davi, porque ele queria muito matar o Davi. E Davi era um guerreiro, né? Davi era um guerreiro, e numa guerra, o que você pensa, né? Qual que é a estratégia de um guerreiro? É matar seu inimigo, né? Então o rei Saul queria muito matar Davi e Davi, né, como um guerreiro, pensava, né, os soldados dele ficavam falando na cabeça dele, não, você tem que matar o Saul, porque o Saul quer te matar. E ele, como um guerreiro, e os soldados também queriam que Davi matasse Saul até para se defender. Mas como eles estavam em menor número, eles se esconderam nessa caverna, né, para o exército de Saul não encontrar Davi. E se esconderam.
E Saul continuou procurando com o exército dele. E numa hora ele quis lá dar uma descansada, tudo lá, num curral de ovelhas, tudo, e ele encontrou essa caverna. Falou, vou dar uma descansada. E o rei Saul entrou sozinho nessa caverna e foi lá dar uma descansada. Nisso, Davi percebeu, eles estavam bem quietinhos, escondidos. Davi percebeu que Saul tinha entrado sozinho e Deus tinha falado com Davi, né? Falado assim: o Senhor entregou Saul para mim, né? E os soldados falaram para Davi: olha lá, Davi, olha lá, o Senhor entregou Saul nas suas mãos para você matá-lo. Ele entregou a vida de Saul para você. Essa é a hora de você se vingar de Saul. Essa é a hora de você matar ele. E Davi o que fez? Davi pegou uma faca e foi lá bem quietinho, rastejando aonde o Saul estava. E Saul estava sozinho. Ele tinha ido descansar e tinha mandado os soldados dele ficarem lá fora da caverna. E foi lá com a faca. E imagine o que eles fizeram. Vocês imaginam, crianças? Será que eu já conto o fim da história? Eu acho que eu não vou contar já. Eu acho que eu vou deixar vocês assistirem um filminho. E depois a gente continua, tá bom? Até daqui a pouco. A mensagem é: podemos fazer o bem mesmo quando outras pessoas não são bondosas conosco. Alguém já fez alguma coisa má a você? O que foi? Davi nos mostra como fazer o bem a alguém que não é bondoso conosco. O soldado se arrastou montanha abaixo. Ele escorregou nos pedregulhos, depois se equilibrou e correu. Saul e seus soldados estão vindo. O rei Saul está vindo com milhares de soldados. Davi e seus 600 homens rapidamente subiram para uma grande caverna e ali se esconderam. A caverna era muito escura e silenciosa. Davi e seus homens se agacharam atrás de grandes pedras. Eles prenderam a respiração. Durante meses, Davi e seus homens estiveram fugindo do rei Saul e seus soldados. O rei Saul tinha anunciado que queria matar Davi, porque ele tinha inveja das vitórias de Davi em batalha. O povo amava Davi. Tinha feito uma música para ele, comparando-o ao rei Saul, e o rei não gostou nem um pouquinho daquilo. De repente, um homem caminhou em direção à caverna. Um homem alto e forte. Era Saul. O rei virou de frente para a entrada da caverna, se abaixou e enrolou seu manto atrás de si. Olhe, o Senhor está lhe dando a oportunidade de matar o rei Saul. Não posso fazer isso, pois Deus o fez rei. Eu não posso ferir o rei. Então, Davi pegou a faca afiada de seu cinturão, rastejou devagarinho, sem fazer barulho, em direção ao rei Saul. Depois, ele cortou um pedaço do manto do rei. Davi rastejou em silêncio de volta para junto dos seus homens, mas começou a se sentir mal por ter cortado o manto do rei. Quando Saul se levantou e deixou a caverna, Davi o seguiu. Meu senhor! O rei olhou para trás e viu Davi em pé, na porta da caverna. Meus homens e eu poderíamos ter matado você, mas eu nunca o feriria, pois você foi escolhido do Senhor. Olhe! Davi levantou o pedaço de tecido que tinha cortado do manto do rei. Isso é a prova de que eu poderia ter ferido você. É mesmo você, Davi? Você é melhor do que eu. Você foi misericordioso. Eu sei que você será o rei depois de mim. Assim, o rei Saul e seus 3.000 soldados começaram a longa viagem de volta para casa. E o Senhor ficou feliz com o modo como Davi tratou Saul naquele dia. Oi, crianças, assistiram um filminho? Então, imaginaram diferente, né? Todo mundo ficou curioso? Pois é, Davi poderia ter matado o Saul, não poderia? Ele estava com a faca e com o queijo na mão. Mas na hora ele cortou um pedacinho do manto de Saul. E ele poderia ter matado Saul. Ele estava sozinho, desarmado, e Davi estava com a faca na mão. E os soldados ficaram na cabeça do Davi: mata ele, senão ele vai te matar. Mas o que Davi pensou?
na hora que ele cortou o manto, ele já se arrependeu. Ele pensou, eu não devia ter feito isso, eu não posso matar ele, eu não devia nem ter cortado o manto dele. Ele é ungido do Senhor. Vocês lembram numa história que a gente teve na igreja, que eu expliquei para vocês o que era quando uma pessoa era ungida de Deus? Que Deus escolhia, era uma pessoa escolhida de Deus. Então Deus tinha escolhido Saul para ser rei. Era uma pessoa escolhida. Por mais que Saul tivesse feito coisa errada, não cabe a nós julgarmos, né? O Senhor tinha escolhido ele. Então Davi, na hora, pesou a consciência dele e falou, não, eu não vou fazer isso. Deus escolheu ele para ser rei. Então não cabe a mim julgar e não cabe a mim matar e não cabe a mim fazer essa vingança. Então ele recolheu a faca e falou para os soldados, não, eu não vou matar Saul e vocês não devem fazer nada para ele também. Ele foi ungido pelo Senhor. Deus escolheu ele para ser rei. Então nós não devemos fazer nada para ele. Então o que ele fez? Ele deixou Saul sair sozinho. E Saul saiu. Ele nem percebeu que Davi tinha cortado um pedacinho do manto dele. Manto é aquela capa, né? Que as pessoas usavam na época. E deixou Saul sair. Quando Saul saiu, Davi saiu atrás e falou assim, Saul, olha aqui, eu deixei você escapar. Eu cortei um pedacinho desse manto. Você percebe o que eu fiz? Eu podia ter te matado, mas eu não te matei. Eu poupei a sua vida. E por que você está me perseguindo? Por que você está querendo me matar? Por que as pessoas estão fazendo sua cabeça contra mim? Estão te colocando ideias na sua cabeça que eu quero o seu mal, mas eu não quero o seu mal. Se eu quisesse o seu mal, eu poderia ter te matado. Eu tive a oportunidade. Os meus soldados queriam que eu te matasse, mas eu não te matei. Eu não te matei e eu não devo te matar porque você foi ungido para ser rei de Israel. E não cabe a mim eu te matar. Cabe ao Senhor julgar quem está certo e quem está errado. Ele deve julgar se eu estou certo ou se você está certo. Quem está errado nessa história? Vocês sabem quem está errado nessa história? Né? Vocês viram como Davi foi inteligente, foi sábio? Ele não agiu por conta própria. Ele pensou no que ele poderia ter devolvido o mal com o mal, mas não, ele fez o bem. Então ele falou, olha, tá aqui o pedacinho do manto. Essa é a prova que eu poderia ter te matado e eu não te matei. Eu te poupei. Os meus soldados poderiam ter te matado, mas eu não deixei eles encostarem em você. Então o que aconteceu? Na hora ele se ajoelhou para falar isso, ele colocou o seu rosto no chão, ele fez um gesto de uma pessoa que é um súdito de um rei, né? De quem está se humilhando para aquela pessoa. Na hora o Saul olhou e bateu um arrependimento nele. Ele começou a chorar e falou assim, Davi, é você, meu filho. Na hora deu tanta confusão no coração dele que ele pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou perseguindo, eu estou querendo matar Davi, que é meu filho, uma pessoa que nunca me fez mal, que as pessoas estão querendo envenenar minha cabeça contra ele. E ele está aqui, ele podia ter me matado e ele poupou minha vida. Está aqui a prova. Ele está aqui me explicando tudo isso, né? Então ele se arrependeu de tudo que ele fez, né? E ele chorou muito, ele ficou muito arrependido. E nessa hora ele abraçou Davi e falou que está aqui a prova de que eu estou errado. E eu me arrependo do meu erro. Você está certo e eu estou errado. Nessa hora eles se entenderam. Então isso é prova do quê? De que a gente tem que devolver o mal com o bem. Que a gente não deve perseguir as pessoas que nos fazem mal. Que a gente tem que tentar se entender, que a gente tem que tentar devolver o mal com o bem, que a gente não tem que devolver o mal com o mal, não tem que ficar fazendo vingança com os outros. Não é porque uma pessoa que nos faz mal, a gente tem que fazer o mal também,
né? Então, isso que a gente tem que aprender com essa lição, e é isso que a gente tem que praticar no dia a dia. Não é só aprender aqui na lição da igreja e sair fazendo diferente, né? E daí o que Saul fez? Saul só pediu para ele: não, você provou agora que você é merecedor de ser o rei de Israel. Você vai guiar muito bem o povo de Israel, você vai ser um ótimo rei, e a única coisa que eu te peço, que você me prometa, é que você não persiga meus descendentes, né? E que você não deixe o meu nome ser esquecido, né? Que não deixe os meus descendentes sofrerem ou serem mortos, enfim. E Davi prometeu. E daí Saul voltou para sua casa e Davi seguiu a vida dele, indo para a fortaleza, e seguiu com o plano dele, né? Com o plano que o Senhor tinha feito para ele. E cada coisa que aconteceu na vida de Davi era um aprendizado. Para quê? O Senhor estava fazendo tudo isso na vida de Davi, preparando ele para ser um bom rei, né? Cada coisa, cada perseguição, todo sofrimento, tudo que ele passou foi para prepará-lo para ser um bom rei, para ser um bom governante para o povo dele. Entenderam a lição? Espero que vocês tenham gostado do filminho, espero que vocês tenham entendido a lição, né? E espero que logo nós possamos estar juntos na igreja, né? Matando a saudade, vocês matando a saudade dos coleguinhas, dos amiguinhos. E espero que tudo isso, né? Todo esse coronavírus que estamos vivendo passe logo e que logo possamos estar juntos, né? Foi muito bom fazer esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem, e vamos terminar essa aula com uma musiquinha, né? Eu separei uma musiquinha para vocês, pra gente terminar a aula com um louvor a Deus, né? Vamos louvar a Deus, e tenham um ótimo domingo e uma ótima semana, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, crianças. Tchau.